Olá, cancelados, sejam bem-vindos ao Boletim Toblock número 10. É isso, Agatha? 10. Ok, que é a versão premium, na versão longa pelo menos, a gente sempre coloca uma amostra grátis, a versão premium do podcast Toblock. Quem quiser ver tudo, sempre seja nosso patrono, é bem baratinho e nos ajuda, paga os meus servidores, paga um bônus para a Agatha, olha só que legal. Então, para saber mais, chibolete.org/20, chibolete com X. E hoje é um dia especial, não só pelo meu novo bigode, mas porque hoje o nosso convidado é o Matheus Souza Célios, que é o nome que ele adotou para os livros. Então ele está aqui para falar dos livros dele, ele tem uma trilogia. Eu já entrevistei ele nesse canal, a gente pode até recomendar o vídeo. Esse canal aqui no YouTube é uma ficção científica que ele escreveu, ele trabalha nela há mais de 10 anos, desde a adolescência dele. E, full disclaimer, como diz, quando eu estava lá em Cambridge, o meu orientador virou uma vez para mim e falou assim, full disclaimer, a cientista com que nós vamos trabalhar no nosso projeto é minha esposa. Ok. Full disclaimer, então, o Matheus é o meu namorado e a gente mora junto há 2 anos e a gente tem 5 anos de relacionamento. Enfim, e só que não é só Enfim, por né? isso. Eu sou suspeito por falar, mas todo mundo que leu esse livro até agora diz duas coisas a respeito. Que o primeiro livro, que a narrativa te prende e que é excelente e poderia estar em Hollywood, poderia virar filme em Hollywood. Eu espero que vire mesmo, porque tem essa qualidade. Então, bem-vindo, Matheus, Se e a gente apresentar. se apresenta para nós. É Quem é porque o você? Ali, ele indiretamente já te apresentou nas entrelinhas em alguns episódios. Acho que ali. Agora vocês vão conhecer realmente o Xodó. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus Henrique. O nome é M. Souza Célios. O Célios, na verdade, é de um professor meu da faculdade, um professor de matemática. Foi o melhor professor que eu tive, aí eu quis fazer uma homenagem a ele. Bom, eu sou formado em mecatrônica, eu trabalho na área de analytics do Banco do Brasil, programa em Python, SQL, umas coisas lá. E eu escrevo desde os 17 anos. Eu tenho 30 agora. Tá conservado. Tá bem conservado. E o É. professor não sabe ainda, né, que você adotou o primeiro nome dele como seu nome de guerra de autor. Na verdade, eu não tenho contato dele. Ele tá bem velhinho, na verdade. Eu acho Mais que um ele já tinha motivo mais. para você contar para ele logo, né? Acho que eu talvez deveria procurar ele. Você Não sei manda o se. link disso aqui. Ok, Bom, e dá um resumão pra gente de qual foi o universo que você criou. O que que tem de distinto nele em comparação a outros universos de sci-fi, tipo Star Wars? o quarto mistério, na verdade, é como se fosse uma coleção de todas as coisas que na infância e juventude me afetaram profundamente no nível pessoal. Todas as histórias de fantasia, ficção científica que tiveram alguma influência em mim acabaram sendo refletidas nessa história. E para mim é uma história de explorar extremos da existência, extremos de habilidades e tentar ao máximo verificar quais seriam as consequências desses extremos, se eles existissem de fato. Eu tento criar um contraste entre o mundano e o fantástico. No início, o escopo da história é relativamente restrito à Terra, mas aumenta bastante ao longo dos livros. Primeira coisa que chamou minha atenção quando eu estava lendo a segunda versão, agora está na terceira ou quarta, na revisão, no processo de revisão, não são edições propriamente ditas, é que a gente está na moda do super-herói, mas não pense nesses livros como livros de super-herói. Mas uma coisa que para mim foi um contraste interessante com histórias de super-heróis é que em vez de ser uma aranha radioativa ou geneticamente modificada que te picou e você virou uma aranha, em vez de ser uma irradiação de raios gama, que em vez de fazer você derreter, faz você virar o Hulk, em vez de ser desse tipo de coisa, acidentes, na verdade são esforços pessoais que levam um entendimento intransferível da realidade, naqueles que têm tempo, disposição e talento para tentar descobrir esses mistérios, por isso quarto mistério, são 4 mistérios da realidade. E aí, uma vez entendendo, por exemplo, o espaço-tempo profundamente, a pessoa passa a ser capaz de não modificá-lo, mas tem um acesso privilegiado, digamos assim, ao espaço-tempo, ao ponto, por exemplo, de voar. Você pode dar para a gente um resumão dos quais são os 4 mistérios? Sem dar grandes spoilers. Foca naquilo que é trazido já no primeiro livro, que as pessoas vão ter acesso. Bom, então, os mistérios, então, são a ideia central dos livros e, como ele mencionou, quem descobre os mistérios tem acesso a habilidades específicas e eles precisam ser descobertos numa ordem, certo? O primeiro mistério é o mistério do tempo e espaço e quem descobre esse mistério, a partir de uma análise profunda do significado do tempo e do espaço, obtém uma precisão extrema em
habilidades com cálculos e habilidades físicas também. A pessoa obtém a capacidade de obter maestria rápida em várias habilidades e maior agilidade no pensamento. O segundo mistério é o mistério da matéria e energia. Quem descobre consegue, de fato, manipular a matéria e a energia com o pensamento. No primeiro livro, só existe um personagem com essa capacidade, mas ao longo dos livros, mais personagens aparecem. O terceiro é o mistério do observador. O terceiro mistério já é um pouco de spoiler, por isso que eu quis trazer mais aquilo que as pessoas já vão ter acesso no primeiro livro. Eu li todos os livros e eu estou ajudando na revisão deles. A nova edição do primeiro livro, já com a minha revisão também, acabou de sair. A gente vai deixar os links todos para vocês acessarem. E aí, eu acho que uma coisa que é muito legal da gente conversar é não só pensar, qual é que é o enredo, no sentido de como é que funciona esses mistérios, mas como é que eles influenciam as pessoas que têm acesso a eles e as pessoas que querem buscar por eles. Então você pode começar falando também sobre a própria história. Quem são os personagens que estão no centro disso tudo? Bom, o protagonista se chama Adam e no início ele não conhece nenhum mistério, mas ele se depara com indivíduos que conhecem até 2 desses mistérios. Só que, a princípio, ele não tem uma confirmação de que esses mistérios são reais e existem várias pessoas ao redor que desconfiam que a descoberta desses mistérios pode acarretar uma perda na própria humanidade da pessoa, porque para descobrir um mistério, a pessoa precisa primeiro se dedicar a um nível extremo a estudar aquele assunto específico, se isolar dos outros e, no geral, quem acaba descobrindo os mistérios, pelo menos por um período, tende a demonstrar certa inconsequência devido ao novo poder à disposição deles. E alguns dos conflitos principais do primeiro livro são decorrentes disso. O personagem que serve como mentor do Adam no primeiro livro é o Mark, que conhece 2 mistérios. E ele é uma figura bem controversa, porque, de propósito, eu fiz ele como sendo um personagem bastante idealizado. De certa forma, é como se ele fosse a minha versão do Super-Homem, que ele é percebido como sendo praticamente perfeito pelos outros ao redor. Só que as pessoas variam bastante na forma como elas enxergam ele, porque enquanto alguns admiram bastante, outros têm bastante inveja, outros não confiam de jeito nenhum porque percebem que ele tem poder demais, e alguns personagens acabam mudando de opinião rapidamente em relação a ele, porque percebem que a influência que ele tem sobre os eventos da história é mais profundo do que parece à primeira vista. Outro aspecto que eu notei no primeiro livro é que, e também que contrasta com essa moda dos super-heróis, é que não está tão claro qual é o lado do bem e o lado do mal, digamos assim. Então, há um espaço para uma ambiguidade, à la Game of Thrones, talvez. E como a sua visão de política influenciou? Você acha que teve alguma influência? Ou você só buscou descrever como seria a sociedade? E o primeiro livro envolve conflitos de sociedade que são globais. Então, você acha que a sua visão de política influenciou? Ou você só tentou descrever ao máximo, com o máximo de verossimilhança, como seria se tivesse um conflito desse tipo no globo? Conta pra gente mais sobre como é que funciona realmente essa sociedade, onde é que o Adam mora e tudo mais. Primeiro, a história de início se dá no ano de 2070, em ilhas artificiais do Atlântico. Eu escolhi esse ambiente porque eu queria que fosse na Terra, eu queria que fosse familiar até certo ponto, mas eu também queria ter liberdade suficiente para poder moldar as cidades, os ambientes à vontade. E eu achei mais interessante fazer dessa forma. São ilhas artificiais ligadas por rotas submarinas. Em relação à parte política, eu não quis ir muito a fundo nisso, não quis deixar muito explícito isso, tanto que o personagem principal nem tem muitas convicções políticas, mas algumas coisas eu de fato quis explorar. Algumas ideias liberais, principalmente, porque no primeiro livro o conflito se dá por causa da expansão desenfreada de uma corporação chamada Coligação pela Defesa Global, e eles basicamente têm um monopólio para defesa contra um fenômeno que está destruindo a Terra, o fenômeno das fendas dimensionais, do caos, em que aparecem espécies de portais que engolem e destroem os objetos e às vezes monstros saem desses portais também e destroem tudo. E pouquíssimos entendem de fato o que é esse fenômeno. O líder dessa organização obteve acesso privilegiado a informações de como controlar esse fenômeno e ele acabou obtendo esse monopólio sobre o controle desse fenômeno. O que significa que ele basicamente pode fazer a humanidade de refém. Ele é o único que pode fornecer os meios para as pessoas se protegerem contra o fenômeno, mas ao mesmo tempo em que ele se aproveita do fenômeno
Ele acaba agravando o fenômeno, causando aparições e destruição, para que o problema pareça ser pior do que é de fato. E as pessoas vão dando cada vez mais privilégios, mais controle para essa organização dele, sem saber que ele participa do problema. Então, acho que faz sentido dizer que há uma mensagem contra monopólios no geral, e o herói faz parte de um grupo que tenta gerar uma alternativa a isso, que tenta desenvolver por conta própria a tecnologia para as pessoas se protegerem do fenômeno. No fim das contas, eu acho que é uma mensagem a favor da livre iniciativa, talvez, e liberdade individual. Então essa CDG é tipo a Pfizer do seu livro. Eu não quero... Cuidado. Eu estou provocando, mas também é para ressaltar que há uma ambiguidade, porque a CDG, a Coligação de Defesa Global, realmente está salvando vidas, realmente está fazendo coisas importantes. Então, algumas pessoas acham que ela é uma ótima coisa, enquanto outras acham que ela é uma distopia totalitária. Por isso que eu pensei em Pfizer, não é que eu acho que a Pfizer é só negativa e as vacinas salvaram vidas, tá? Tem que falar isso igual aquele meme lá do Bart Simpson. Fala aquilo, fala, as vacinas salvaram vidas. Tem uma hora que um personagem até comenta que o modus operandi da CDG é fazer um problema parecer pior do que é de fato para depois oferecer a solução. Então, ressoa com algumas coisas. É incrível que, assim, você foi bem observador nisso, porque a gente passou por uma pandemia e muitos dos, até comportamentos coletivos ali, a gente assistiu. Então, você foi preciso nessa previsão de como seria uma crise global, agora com esse ponto de vista de uma crise global recente. Porque Sim, e era para escrever antes da pandemia, né? Isso que eu ia trazer, gente. O Matheus, ele não escreveu isso na pandemia, não. Como ele falou, ele está trazendo isso de uma década quase. Em que ano, mais ou menos, em que idade você começou a montar essa história na sua cabeça? Foi em 2009. Eu tinha 17 anos e tinha acabado de entrar na UNB. E, no início, eu tinha cenas e personagens específicos que eu tinha fantasiado a respeito nos primeiros anos da minha adolescência. E um dia eu tive a ideia dos mistérios e eu quis organizar tudo num mundo. Só que, na primeira versão, eu não sabia como ligar de fato essas cenas. Eu acho que as coisas avançavam rápido demais, era tudo fácil demais. Foi isso que eu quis corrigir com as novas versões. Eu quis, de fato, enfatizar o máximo possível a dificuldade que os personagens principais estavam enfrentando, tanto de esforço que era envolvido na descoberta, nessa luta contra essas organizações. Eu acho que, no fim, o que torna a história interessante é isso. Tem que haver bastante esforço e dificuldade por parte do protagonista. E eu gosto de explorar o máximo possível os fenômenos e conceitos que eu introduzo na história. Isso é uma coisa que eu aprendi com vários anos de escrita, que se você introduzir, por exemplo, um sistema de magia, mas você não explorar a fundo quais são as consequências deles, como as pessoas reagiriam, você acaba criando uma história genérica, que não tem muito impacto. E eu queria evitar isso. Eu acho que nessa última versão eu consegui explorar bastante. Mas no fim, mesmo com a trilogia inteira, eu acho que ainda restou muita coisa a ser explorada e eu pretendo ainda escrever mais. Quando eu tive o primeiro acesso ao livro, né? Eu até deixei algumas dicasinhas do cenário sobre o próprio tema da gente, né? Então, eu deixei isso aqui que a gente comentou no podcast sobre o meu cartazinho da Corvinal, que o Eli não gosta da versão em português. Eu deixei o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, que é uma das minhas sagas favoritas. E eu sempre gostei muito de ficção científica, assim, no geral, sabe? E quando eu tive o primeiro acesso ao livro do Matheus, eu falei, ok, o que é que de novo tem aqui? Porque talvez uma das maiores dificuldades na ficção hoje em dia é que muita história já foi contada e é muito difícil você encontrar uma coisa que soe original, que não soe como uma cópia de algo que já aconteceu. E em alguns casos, você consegue fazer obras boas que não têm uma premissa realmente original, mas que o autor consegue contá-la de uma forma que é original, porque só ele poderia contar daquela forma. E, vez ou outra, você tem essas pérolas que conseguem trazer uma coisa que parece já ter sido explorada antes, mas está sendo de um jeito muito novo. E, querendo ou não, o contexto de você ter personagens com poderes sobre a realidade não é uma coisa nova. Mas, primeiro, como a Ali falou, se é uma coisa que não acontece por acaso, ou que não é algo que genético, digamos assim, como seria com magia em Harry Potter, por exemplo. Mas é algo que, ok, você tem que saber que aquilo ali meio que existe, e aí você busca por aquilo e você se esforça atrás daquilo, e ter toda essa questão dessa coisa de como aquilo vai mudar você, entendeu? De como o seu próprio cérebro vai ser reformulado diante daquela descoberta.
Então, a leitura para mim foi uma coisa incrível. Gente, e aqui não é só porque eu tô trabalhando perto com eles não, mas assim, o Matheus ele escreve muito bem, ele sabe descrever as coisas muito bem, ele sabe prender você na narrativa. E eu não vou dizer que eu sou chata para literatura de ficção no geral, mas eu posso dizer que eu consigo reconhecer quando algo realmente vale a pena. E realmente eu acho que eu tive uma experiência muito boa com aquilo. E você estava falando, por exemplo, sobre essa questão da dualidade e que é muito difícil você conseguir trazer personagens que pareçam reais, que não seja só o super-homem que esteja simbolizando um bem total ou um vilão que seja essa coisa caricata. E você trazer essa coisa da ambiguidade, de trazer um vilão que ele acredita até certo ponto que está fazendo bem, embora ele saiba um pouco que está sendo meio megalomaníaco e que as pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Porque, por exemplo, é muito difícil você pensar, vou botar Marvel aqui no meio, tipo Thanos. Eu sei que tem gente que diz, o Thanos estava certo sobre destruir metade da população do universo. Eu concordo com ele. Mas eu acho que são poucas as pessoas. Acho que vilões, no geral, a gente consegue dizer, beleza, esse vilão aqui ele tá errado e é isso. Mas você colocar um contexto em que você tem uma sociedade polarizada, em que metade das pessoas elas acham que esse cara tá salvando o mundo e metade acha que ele é o mal do mundo, isso é uma coisa assim quase que atemporal e é muito legal de ver. É muito legal perceber como você conseguiu criar uma coisa que começou há muito tempo e que fica sempre muito atual. A gente tem sempre essa experiência. Às vezes a gente lê um livro que foi escrito há 50 anos, mas ele é atemporal. E o que eu senti que me deixou tão satisfeita é que eu senti que o seu livro ali também tem essa coisa atemporal. E é muito interessante também Obrigado. você ter criado esse ambiente das ilhas. Talvez tenha um pouco de dizer, eu não queria fazer algo que fosse, tipo, no Brasil, porque eu estaria limitado às coisas do Brasil. Ou se tivesse escrito uma ambientação que seria nos Estados Unidos, você estaria limitado àquilo. Você pode criar a sua própria nação, digamos assim. Mas aí eu falei um pouco sobre as coisas que eu gosto, né? Mas quais foram as coisas que te inspiraram realmente a criar esse mundo, em todos os seus elementos? Uhum. Bom, eu acho que de início o que mais me influenciou foram jogos, principalmente RPGs que eu jogava no início da adolescência, RPGs antigos, lá de Super Nintendo, Final Fantasy, esse tipo de coisa. De livros, com certeza eu fui influenciado por Harry Potter, eu faço parte da geração que leu. Foi a primeira grande saga que eu li, mas eu acho que Tolkien deve ter tido uma influência maior. Por muito tempo, o meu livro favorito foi o Silmarillion, e eu acho que ele influenciou bastante a forma como eu fiz a construção do mundo no terceiro livro. Porque no terceiro livro é onde eu expando ao máximo o universo da história, onde aparecem os personagens mais poderosos e os maiores segredos desse universo são revelados também. Porque no início, no primeiro livro, tem muita coisa que de fato é um mistério. Personagens que são mencionados, mas você não sabe o que eles são, o que eles estão fazendo lá de fato. E no segundo e no terceiro livro eu finalmente respondo isso aos poucos. De outras obras, deixa eu ver. Nessas últimas versões, na última versão do primeiro, eu estava lendo muita coisa de não ficção, coisas de economia, por exemplo, de política, e eu acho que tiveram um impacto grande na forma como construí lá o conflito. Eu acho que mais ou menos no meio da escrita da última versão do primeiro livro, eu li em 1984, deve ter influenciado de alguma forma. Um pouquinhozinho só. Deixa eu ver. E em relação ao segundo e o terceiro livro, na versão mais recente, eu talvez tenha me inspirado um pouco em alguns livros que eu li do Brandon Sanderson, que é escritor que é muito notável pelos sistemas de magia que ele cria. Eu acho que ele é muito bom nessa parte, porque ele faz justamente isso. Ele cria os sistemas de magia que têm umas premissas interessantes, regras claras, e ele explora bastante, de forma criativa, as implicações desses sistemas que ele cria. E eu quis fazer algo parecido. Bacana. E você diz que não é só uma ficção científica, mas algo entre ficção científica e fantasia. Talvez esse negócio de regras da magia eu acho bastante interessante. A série da Netflix do Witcher, eu daria uns 6 ou 7 para ela em geral, mas uma coisa muito bacana que tem lá é a regra da magia, que eles tiram, né, você vê secando uma planta e aí ela tira essa energia para poder dar um Kamehameha lá, sei lá. E quais seriam os elementos sem dar muito spoiler, quais seriam os elementos que você considera mais de fantasia na trilogia Quarto Mistério? No primeiro livro, realmente o foco é maior na parte de ficção científica mesmo. Mas existem alguns elementos que podem ser
tidos mais como fantasia. O sonho que acontece no primeiro capítulo, eu diria que já dá uma noção desse escopo maior. Eu tento deixar lá claro que essa questão que está acontecendo lá com esses personagens é mais profunda, é maior do que só esse mundo sugere, que envolve forças maiores. Tem 2 personagens específicos no primeiro livro, um que aparece em sonhos somente, e outro que é mencionado na narração, mas que ninguém tem como saber quem é ainda no início. Ele só é apresentado de fato no terceiro livro. Eu quis deixar de propósito isso lá para o leitor se perguntar, mas quem é essa pessoa? Por que está se referindo a ele? Quem leu o primeiro e ficou com a pulga atrás da orelha, não perde por esperar, porque isso é desenvolvido de uma forma fantástica para adiante. No primeiro capítulo você já planta essas baits, essas iscas, que só vão dar recompensa bem pro fim da trilogia. Por enquanto, o livro está disponível no programa Kindle Unlimited, ou seja, vocês podem ler de graça se vocês pagarem lá os R$20 mensais para a Amazon nesse programa. Pode ser que saia desse programa, então fica a dica aí para quem está a fim de ler. A gente está pensando em remover ele do Kindle Unlimited para poder publicar em outras lojas de e-books. E a gente vai também publicar a versão impressa em algum momento, que a gente está decidindo ainda. Então tá aqui, é possível ler então uma amostra grátis. Tem assim, dê uma olhada, se vocês clicam na capa e já vai direto para os capítulos gratuitos. Tá aqui a maravilhosa nova capa do artista Matheus Caleb, outro Matheus, e tá livro 1, Encontro com o Caos, então esse é o nome do primeiro livro, a série é Quarto Mistério. Matheus, você quer falar alguma coisa sobre essa capa nova? Aí aparecem 4 dos 5 personagens que eu considero os principais. A outra que não aparece aí é a Iris, mas ela aparece na capa do terceiro livro. Então, aí na frente tem o Adam, que é o menor aí, sem barba, o Mark. Nessa fenda escura aí, ao fundo, aparece o Relva Negra, que é um agente alienígena. Eu não posso dar muitos detalhes sobre ele, mas ele é bem importante. E atrás deles é a Eluxia, que é a entidade que aparece nos sonhos, pro Adam e pro Mark. Ok, e o Mark é aquele que você falou, que é tipo o Superman da série. É. Eu só quero lembrar que a gente só faz essas comparações com super-herói, não é porque é um livro de super-herói, não vão com essa expectativa. É porque a cultura hoje está saturada disso, então acaba virando um ponto de referência para a gente comentar. Então, como eu disse, clicando na capa, dê uma olhada, já tem acesso então a 5, que estão em azul, 5 capítulos gratuitos. Tá aí eu no agradecimento, obrigado. E a gente pode mostrar um pouquinho do começo. O Quarto Mistério, um encontro com o caos. Capítulo 1. Oportunidade. Lembro-me dos últimos momentos da minha velha e limitada existência. Embora as memórias tenham sido ofuscadas por tudo que aconteceu depois, algo fez com que retornassem mais claras do que nunca. Você, juiz do infinito, já deve saber de tudo o que decorreu de tais eventos. Com certeza pode vasculhar toda a informação que já percorreu minha mente e interpretá-la de forma absolutamente precisa e imparcial, quase sem nenhum esforço. Como eu poderia ajudá-lo? Quais são os seus objetivos com isto? Talvez eu não deva esperar por essas respostas no momento. Como você deseja, falarei sobre a primeira vez que a vi e sobre o primeiro mistério. Após meses estudando obsessivamente, eu não parecia estar mais próximo daquela descoberta. Na verdade, eu nem sabia se havia de fato algo a ser descoberto. Deixei-me guiar pela intuição desde o começo, dedicando a maior parte do meu esforço a algo que podia não passar de uma mera ilusão. No início, tratava-se apenas de uma vontade desesperada de encontrar algo que me elevasse em comparação àqueles ao meu redor, somado a um idealismo infantil. Conforme meus conhecimentos se aprofundaram, entretanto, minha motivação mudou. O que antes se limitava a uma realização pessoal, agora se convertia em um desejo genuíno de compreender a verdade e preencher aquela estranha lacuna na minha visão de mundo que me tirava a paz. Após uma noite particularmente exaustiva, acabei caindo no sono na minha escrivaninha. Lembro-me de apenas um sonho que tive e de sentir uma tranquilidade que eu não conhecia havia tempos. A escrivaninha ainda estava à frente, assim como todas as anotações, mas o ambiente era completamente diferente. O chão era um mosaico fractal preto e branco que se estendia infinitamente a todos os lados, e o mesmo mosaico era visível em um plano de centenas de metros acima. Não pude identificar uma fonte de luz, mas tudo podia ser visto claramente. Minha cama também se encontrava à esquerda, e nela estava sentada uma mulher que olhava para algum ponto distante. Parecia jovem, com pouco mais de 20 anos, e não se assemelhava a ninguém que eu conhecia.
Era branca, com longos cabelos castanhos, olhos dourados marcantes e usava uma espécie de manto que parecia ser feito de pura luz branca, sólida, de alguma forma. Também era extremamente bela, sem qualquer imperfeição visível. Levantei-me da cadeira e olhei ao redor. Havia algo errado a respeito daquilo. Sei que estou sonhando. Por que não consigo acordar? Por que você já quer acordar? Perguntou a mulher, a voz suave e levemente reverberante. Fechei os olhos, respirei fundo e então abri outra vez, esperando alguma mudança. Nada. Preciso terminar o que estava fazendo, disse eu, enquanto checava minhas anotações. Já não conseguia compreendê-las, pois eram apenas símbolos e desenhos ininteligíveis. Soltei-as e encarei a mulher, que me mirava com tranquilidade. O que está acontecendo comigo? Perguntei. Você fez isso? Deu algum alucinógeno estranho para mim? Estou aqui para ajudá-lo, Mark. Ajudar? Quem é você, afinal? Levantou-se da cama. Tudo o que você precisa saber é que eu conheço a verdade que você procura. O mistério? Pausei e encarei-a, sentindo uma onda de adrenalina percorrer meu corpo e meu coração acelerar. Diga, por favor. Não posso. Por que não? É impossível transmitir essa informação a outra pessoa, infelizmente. Apoiei-me na escrivaninha e suspirei. É claro, você não passa de uma criação da minha mente. O estresse deve estar derretendo meu cérebro. Sei que você não acredita nisso, disse ela. O fato é que a descoberta está intimamente ligada às experiências pessoais de cada um, e é algo que você deve realizar por conta própria. Virei-me novamente a ela. Se o que você está dizendo for verdade, como pode me ajudar? Posso oferecer tempo? Disse ela. Todo o tempo que você precisar. Aqui você não envelhecerá, não sentirá fome, sede ou sono. Encarei-a desconfiado. Por que você está fazendo isso? Você supostamente já conhece o mistério. O que tem a ganhar? Sei reconhecer uma boa oportunidade quando ela se apresenta, respondeu, sorrindo sutilmente. Eu não perderia meu tempo com isso se você não tivesse mostrado que tem potencial. O futuro será mais interessante se você conseguir realizar o seu objetivo. Ri, não sabendo se deveria me sentir mais lisonjeado ou incomodado pela atitude críptica da mulher. Parece que concordamos nisso, mulher onírica misteriosa. Mas você não pode me dar nenhuma dica? Vai ser difícil chegar a algum lugar sem as minhas anotações e livros. Você não vai precisar de nada disso, Mark. Já chegou mais perto do que imagina. Então, devo fazer o mesmo que tenho feito durante todo esse tempo? Voltou o olhar a algum ponto infinitamente distante, onde os dois planos fractais se encontravam. Há muito a ser ponderado sobre a natureza das dimensões. Em seu lugar, eu não desistiria tão fácil daquelas linhas de pensamento. Apesar de todos os motivos que eu tinha para me sentir desconfiado, a curiosidade acabou falando mais alto. Assenti com a cabeça. Vou tentar. Que bom, disse ela. Vou deixá-lo sozinho. Se você desistir, é só dizer a qualquer momento. Estarei ouvindo. Não acho que isso vai acontecer. Ela sorriu, aproximou-se e sussurrou no meu ouvido. Cá entre nós, esse tipo de intervenção não é visto com bons olhos entre aqueles do meu círculo. Ergui uma sobrancelha em resposta. Mas sei que vai valer a pena, disse ela, afastando-se. Boa sorte. Com um clarão momentâneo, ela desapareceu, e a dúvida se fortaleceu no mesmo instante. Boa parte de mim ainda acreditava que tudo não passava de um sonho comum, fruto do meu desespero e obsessão. Seria doloroso acordar subitamente, após ter ouvido de um ser que conhecia a verdade que eu buscava. Esperei por alguns minutos, parado naquele mesmo ponto entre a cama e a escrivaninha. Nenhuma mudança ocorreu no ambiente. Nenhum evento aleatório intrínseco à maioria dos meus sonhos normais. Já se tornara impossível distinguir aquilo da realidade. Respirei fundo e observei, pela última vez, os papéis sobre a escrivaninha, antes de dar início à minha longa caminhada pelo plano preto e branco, com a esperança de que seus padrões me trouxessem alguma inspiração. Um mistério não é como uma verdade normal. O estado mental correto dependia de uma longa sequência de pensamentos exatos, o que sempre fora algo particularmente desafiador. Sabia que precisava retomar uma das linhas de pensamento perdidas, mas as ramificações pareciam ser intermináveis. Não saberia dizer por quantas semanas ou meses encarei aquele mesmo padrão repetitivo, tentando interpretar suas formas de todas as maneiras concebíveis, e também não sabia se viria a acordar em algum momento. Talvez estivesse preso em um limbo criado pela minha própria mente, uma punição inconsciente pelos meus incontáveis fracassos. Àquela altura, eu já não mais me importava. Se descobrisse a verdade, mas permanecesse preso para sempre ou até mesmo deixasse de existir no momento seguinte, isso seria bom o suficiente.
Talvez fosse um teste para saber se eu estava disposto a me entregar por completo para poder vislumbrar aquela nova parte da realidade, mesmo que por um instante. Após gradualmente perder todo o medo, eu podia dizer que estava pronto. Deixei de tentar justificar a minha busca e apenas segui em frente, plenamente convencido de que valeria a pena. Avancei com a certeza de que, se um dia pudesse descobrir o mistério e ter o privilégio de acordar mais uma vez, eu estaria mudado para sempre, e tudo seria diferente a partir daquele momento. Tudo seria melhor. Você quer mostrar mais alguma coisa desse início do livro? Posso falar? Nesse início aí, eu apresento primeiro o sonho que levou um dos personagens principais, no caso o Mark, a descobrir os mistérios. E já no segundo, eu começo a apresentar o fenômeno das fendas dimensionais que está começando a se manifestar pelo mundo e os problemas decorrentes dele. No capítulo 3, acontece o primeiro grande incidente em que a escola do personagem principal é toda destruída por uma aparição de criaturas extradimensionais por causa desse fenômeno. E aí começam a aparecer os grupos responsáveis por investigar esse fenômeno, inclusive o grande principal, que é a Coligação pela Defesa Global. Já no capítulo 5, finalmente é explicado o conceito dos mistérios, os mistérios conhecidos, no caso. Esse capítulo do incidente na escola é sensacional. Eu acho que é um dos meus favoritos do primeiro livro. E uma coisa que já fica evidente ali é a sua abordagem desse fenômeno de contato entre... Eu não gosto muito da palavra dimensão, eu prefiro universo paralelo, porque dimensão a gente confunde com largura, altura, etc. As dimensões do nosso próprio universo, né? Então, eu só quero tomar o crédito pela palavra fenda, que fui eu que sugeri, que estava portal antes, né? E nunca ouvi muito uso da palavra fenda, e até inspirou ali o artista a fazer, né? Com aquele formato, talvez. E eu acho muito interessante é que você deixa claro que a matéria dos dois universos que estão em contato com aquela fenda é totalmente diferente. São outras leis universais. Você pode dar alguns detalhes desse outro universo que entra em contato através dessas fendas, das quais saem monstros e tal, sem dar spoiler. Então, de fato, o fenômeno das fendas é uma tentativa de conectar dois universos com leis da física diferentes. Eles têm alguns elementos em comum, mas como a matéria tem uma incompatibilidade